Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O assunto de hoje eu vou tratar sobre uma questão muito importante na vida de todos, a família. Hoje, uma terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Olha só, o que vem a ser a família perante o plano espiritual? Como que você é inserido em uma unidade familiar? Você escolhe a família que você quer nascer? Há muitos que pensam dessa forma, que você, quando resolve retornar para esse plano, você vai escolher uma família, o que nem sempre é verdade. Lembre-se quando eu falei de retorno, recorrência e reencarnação, que quem escolhe para retornar ou para reencarnar é quem tem um nível de consciência superior. Isso não é dado a todas as pessoas. Então, essa questão de você imaginar de que você realmente está voltando em uma família que você escolheu por questões de níveis de consciência ou de facilidades perante os seus pais, isso é lenda, isso não existe. Isso é papo para boi dormir. O que acontece na realidade é que o plano espiritual, ele tem um plano de uma segunda chance para você. Como assim uma segunda chance? Você nasce em um grupo familiar, em uma sociedade familiar, para tecer, para acertar coisas que na vida passada não ocorreram da forma correta. Coisas que na sua existência anterior deixaram a desejar ao plano superior, ao plano espiritual. Então, quando você nasce em um núcleo familiar, nada mais é do que uma sociedade, nada mais é do que está sendo dado para você uma nova chance de você acertar as coisas que lá atrás ficaram em pendengas. Devido ao seu grau de inconsciência, devido aos seus fatores de não esclarecimento espiritual da existência anterior, você tem uma nova chance. Ah, que legal! Então quer dizer que se eu fui pai na vida passada, nessa eu serei filho. Se eu fui mãe na vida passada, nessa eu serei o pai da família? Negativo. Quanto a isso, não há uma reciprocidade ideal da vida anterior para a atual. O que acontece é o seguinte, é tudo uma questão de ordem de desencarnamento. Fulano de tal desencarnou antes, retornará antes. Fulano de tal desencarnou após, retornará após, depois de um certo tempo. Então funciona dessa maneira para que exista o mesmo cenário familiar, a mesma sociedade familiar, muitas vezes de amigos também que acabam entrando nessa sociedade, tá? Marido e mulher, na vida passada, etc e tal. Mas é dada essa chance para que você revolucione-se, para que você tenha uma evolução espiritual, para que você acerte as coisas que ficaram para trás. Um exemplo bem clássico disso são as questões que são ligadas a problemas familiares, dramas familiares. Muitas vezes ocorrem até homicídios dentro de família. Vários são os casos noticiados pela mídia, vários são as situações em que o pai mata o filho, em que o filho mata o pai, filha manda matar os pais, etc e tal. Mas por que ocorre isso? Será que o mundo está perdido? Será que os tempos estão perdidos? Não. A verdade é que essas pessoas que se envolveram nessa existência atual em atrocidades contra a vida, elas não conseguiram resplandecer aquilo que deveriam em relação à existência passada. Essas pessoas estão fadadas
a retornar na próxima existência no mesmo grupo familiar e vão passar pelas mesmas situações. Muitas vezes invertem os papéis, invertem-se as vítimas, mas eles terão a oportunidade novamente de tentar se revolucionar espiritualmente. Estão entendendo bem como é a dinâmica, a unidade familiar? E quando a família ela dá certo no plano físico, o que isso significa? Isso significa que as pessoas elas estão num nível espiritual avançado. Lá atrás elas tiveram diversos problemas, mas elas vieram numa evolução e na atualidade estão tendo harmonia entre si, porque vivem a evolução familiar, a evolução espiritual, ela está dando certo. Então, as famílias nem sempre são um drama. As famílias, muitas vezes, elas são 100% harmoniosas, porque elas deram certo, porque as pessoas da sua unidade, da sua sociedade familiar, elas conseguiram sair do retorno e recorrência. Elas conseguiram ampliar o seu grau de consciência e essa vida, elas conseguiram o objetivo que lhes foi dado. O objetivo de que elas crescessem espiritualmente, evoluíssem espiritualmente e tivessem uma vida cheia de harmonia, aquilo que é o sonho de várias famílias. Sou advogado e atuo na área de família e eu sei muito bem como é um drama da área de família. É complexo, muito complexo. Há casos e casos. Então, para você ter uma ideia, a família é muito importante para o indivíduo que está em crescimento espiritual. Para ele que está tendo uma evolução espiritual, a família também é de supra importância, né? Como eu falei, casos que envolvem homicídios, né, de famílias, se os seres dessa unidade, dessa sociedade familiar, tivessem um pouquinho de compreensão, tivessem um pouquinho de auto-observação, eles poderiam evitar. Podendo evitar o ato danoso, podendo evitar o artigo 121 do CP, homicídio, eles poderiam estar andando, subindo reto a sua evolução espiritual. E isso é muito simples. Como eu sempre falo, para você ter uma subida, uma escalada na vida espiritual, basta você estar em auto-observação constante, você estar em morte do ego incessantemente, e você está sempre trabalhando a projeciologia, a viagem astral, a viagem fora do corpo, de forma consciente, porque só assim você conseguirá o grande êxito de estar aqui, que é a sua evolução espiritual, o seu despertar espiritual, ok? Trabalhe o seu lado espiritual, faz auto-observação, morte incessante do ego, faz a projeciologia conforme eu vos ensinei, que tudo dará certo. Confia no que eu falo. Se você desacredita, faz a projeciologia. Vai investigar você mesmo. Eu instigo você a fazer projeciologia. Eu instigo você a fazer a viagem astral para você descobrir o que realmente é. E para você sair do será? Será que é? Será que não é? Ok? Bora lá trabalhar seu lado espiritual. O vídeo de hoje fica por aqui. Um abraço para vocês, namastê e até amanhã.